Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No podcast de hoje, vamos conversar com o professor Rafael Sanabio, da Nova Acrópole de São Paulo. Oi, Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá a todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite. Bem, Rafael, em nosso canal no YouTube, você nos trouxe alguns elementos sobre o medo e suas raízes, título da nossa palestra falando sobre esse tema tão relevante, tão importante e como é o objetivo desse podcast não esgotar o tema, tanto que já falamos desse mesmo tema em outro podcast anterior. Selecionamos uma pergunta que foi feita durante a nossa live, que é da Mônica Camargo, e ela questionou: a coragem é o caminho do meio entre o temor que leva às ações irresponsáveis e a paralisação de quem tem medo? Gostaria então, Rafael, que você nos falasse sobre esse elemento que muitas culturas, muitos mitos nos apontam para enfrentar o medo, a coragem. Muitas vezes nós temos esse costume de relacionar uma virtude e sua contraparte, um vício ou um defeito. Quando pensamos na coragem, certamente fazemos um contraponto dela com a covardia, por exemplo. Talvez a covardia, segundo o pensamento de Aristóteles, não seja exatamente uma ausência de coragem. E se a gente pensar na covardia como se render ao medo, essa dificuldade de agir com ele, porque talvez o corajoso não acabe com o medo, talvez o corajoso é quem consiga conviver com ele, isso é uma das reflexões que fazemos. E a covardia sim tem um oposto, e a gente pode chamar isso de temeridade, né, que é a ausência total, né, de qualquer tipo de temor. A gente deve se perguntar, imagino, se é saudável, né? Se é coerente, que a gente não tenha medo nenhum. Talvez o medo deva existir, né? Ele nos protege, inclusive, muitas vezes. Ele é um mecanismo saudável e natural que nós temos. Agora, como fazer para conviver com o medo de maneira que ele não nos domine, mas que a gente possa ter algum domínio sobre ele, e aí sim vem a virtude da coragem? Né? Será que é o justo meio como uma metade do caminho? Será que ser corajoso é não ser tão temerário, ao mesmo tempo não ser muito covarde? Será que a coragem, o valor, essa virtude, pode ser repartido? Pode existir meio corajoso? Segundo a reflexão de Aristóteles, não. Não é possível que isso aconteça. A virtude é uma outra coisa. É como se estivesse acima da covardia e da temeridade. A coragem é como uma conquista que está para além de qualquer um desses dois extremos. Um da falta, né, da carência, a covardia, e o outro do excesso, que é a temeridade. Agora, essa mesma filosofia aristotélica nos indica que o justo meio, sim, esse é um caminho para a aquisição da virtude. Então, no pensamento aristotélico, a virtude nasce da temperança. Temperar, né? Colocar a justa medida das coisas. E o justo meio, para Aristóteles, não quer dizer exatamente a metade do caminho, porque esse justo meio diz respeito a um equilíbrio, e não necessariamente a uma metade de um caminho, não uma proporção assim, né, tão matemática. Ele, inclusive, comenta uma coisa, que é capaz que a gente tenha, né, por exemplo, mais facilidade de pecarmos, né, de cairmos na covardia do que na temeridade. Porque a covardia é se ausentar, né? Não querer enfrentar, dar um passo atrás, se deixar levar pelo medo que é tão natural. Já a temeridade envolve uma atitude, envolve um movimento, ainda que seja descabido, desproporcional, mas envolve uma saída, uma quebra da inércia. E é capaz que seja mais difícil a temeridade, seja mais rara, quero dizer. Agora, a coragem não é nada disso. A coragem surge da razão. É uma ação feita com o coração, mas ela vem da razão porque é uma ação escolhida. E seguindo essa linha de Aristóteles, para ele,
As virtudes são aquelas atitudes que nós escolhemos de forma inteligente. Agora, uma coisa é a gente escolher, né, com a cabeça, e a outra coisa é agirmos, né, com a mente e o coração. Então, uma coisa é a teoria, a outra coisa é a prática. E a coragem é justamente botar em prática a voz do nosso coração. A própria etimologia tem a ver com isso, né, agir com o coração. Então, o justo meio ou a temperança nos leva na direção de, em algum momento, chegarmos na coragem, né, que é justamente esse equilíbrio, né, entre esses dois extremos. Esse é o passaporte para começarmos a desenvolver virtudes, que, segundo o próprio Aristóteles, são as ações mais humanas que nós podemos promover, porque elas justamente nascem da nossa capacidade de escolha, de nosso discernimento e inteligência, que é uma faculdade exclusiva do ser humano. Esse tipo de discernimento, né? Esse tipo de inteligência. Bem, Rafael, você falou do elemento coração, que muitas vezes move essa virtude da coragem, né? E muitas vezes nós podemos compreender essa ideia como agir pelas nossas emoções. Associamos essa ideia da coragem como esse ímpeto que vem e muitas vezes nós não conseguimos frear. E o que a filosofia, a maneira clássica, nos coloca é justamente o contrário. É que a coragem na verdade, não é uma ação, impetuosa, mas sim uma ação em que vai ser necessário, como você fala no final dessa última resposta, que vai ser necessário uma inteligência, uma criatividade, uma capacidade de se adaptar, não é mesmo? Com certeza, porque retomando um pouco, a coragem não quer dizer a aniquilação do medo, né? É aprender a viver com ele. Por isso também é da inteligência, né? Porque é reconhecer que ele existe, está aí, já está manifestado em todos nós. Não precisamos buscar o medo, ele vem em muitas situações. Agora, como nos relacionamos com ele, aí entra o coração e também a inteligência. Porque se a gente quer fugir do inevitável, né, não queremos, se não quisermos enfrentar, né, nossas provas, desafios, dificuldades, vamos estar sempre numa postura, né, nos colocando em posição de fuga, né, de debilidade. Né? E a coragem é justamente esse movimento que nos inspira, né, nos indica ir contra essa tendência de ausência, né, e pagarmos esse preço. A coragem ela tem esse preço que você deve pagar, que é dar o passo à frente. Ao mesmo tempo, nos brinda com aquelas ações que são as mais próprias, são as mais autênticas, as mais verdadeiras em nós. É pagarmos o preço de vivermos aquilo que pensamos, que acreditamos, que temos como certo. Não permitir que os nossos medos eles sobreponham os nossos valores morais. Todo mundo tem um valor. Nós vivemos em base a valores. Todos têm os seus. E é capaz que sejam, inclusive, muito parecidos. Se a gente for olhar no fundo, o ser humano tem uma correspondência um com o outro. Agora, muitas situações atentam contra esses valores e nos trazem medo. Se temos, claro, convicção de que valores são esses, e também temos convicção de para onde estamos indo, a coragem nos ajuda a percorrer esse caminho. É ela que nos permite manter esses valores em pé, faça chuva ou faça sol, com medo ou sem ele. Por conta destes, ah, por conta de nossos valores, de nossos ideais, podemos enfrentar ao medo. Na nossa apresentação, comentávamos um pouco sobre como um pai ou uma mãe, em relação ao seu filho, é capaz de passar por perigos terríveis, inclusive expor a sua própria vida, mas expõe a vida por causa do amor que tem ao filho. O sentimento de amor é o que consegue passar por cima dessas nossas dificuldades. E a coragem está aí intimamente relacionada com um desses sentimentos, esse sentimento de sermos quem somos, sermos autênticos, verdadeiros, de mantermos nossos princípios e fins. Você já apontou algumas respostas para nós, Rafael, mas também uma pergunta da Mônica Camargo
como nós podemos ser mais corajosos no nosso dia a dia para enfrentar justamente esse medo que nos paralisa, esse medo que nos impede de tomar decisões, decisões importantes e decisões que nós vamos tomar todo o tempo. Talvez uma das fórmulas, e isso talvez sirva para não só para coragem, para muita coisa, seja um exercício, né? A gente falar sobre a coragem ou sobre o medo, isso ainda está no campo teórico. Se a gente não levar isso para a prática de alguma forma, vão ser ideias que podemos, enfim, podem ser interessantes ou podem ser desinteressantes, mas é apenas mental. Agora, como vivemos isso todos os dias? Vamos ter que colocar em prática. Não é possível aprender a andar de bicicleta teoricamente. Não é possível, né, que a gente exercite o nosso corpo fisicamente apenas lendo livros. Os livros são importantes, né? O conhecimento ele é importante para nos dar a direção, quem sabe. Mas a prática é inevitável. Então, nós temos a chance de praticar a coragem todos os dias. A todo momento existe um conflito dentro de nós, às vezes nosso conosco mesmo, às vezes de algo que vem de fora e bate com algo que está dentro. A todo momento existe algum tipo de conflito que, por vezes, quer nos tirar, né, do nosso centro. E, sem dúvida, nos tira da nossa zona de conforto. Isso é o medo. E, precisamente nessas situações, onde somos confrontados entre aquilo que nós almejamos, consideramos como correto, aquilo que sonhamos, quando isso é confrontado com as vicissitudes do mundo, as dificuldades próprias da vida, está aí uma bela chance de colocarmos em prática esse exercício. A professora Délia Stenberg Guzmán, presidente honorária da Nova Acrópole, em uma das suas obras, ela nos fala que a vontade ela se desenvolve como um músculo. Ou seja, que não adianta querer levantar um peso de 100 toneladas. Nós vamos machucar nossas costas. Se a gente quiser aumentar a carga, nós vamos precisar começar com o pequeno, pouquinho a pouquinho. Então, enfrentando nossos medos, pouco a pouco, dia a dia, passo a passo, quem sabe podemos chegar naqueles cantos mais profundos e obscuros que às vezes nós não queremos nos deparar com eles. Né? Uma obra muito importante para a filosofia, Rafael, e também para a cultura indiana, o Bhagavad Gita, ele nos dá chaves muito práticas e muito importantes para lidar com o que eles chamam de curavas, ou seja, são os desafios que nós vamos enfrentando ao longo da nossa vida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os elementos dessa obra para encontrarmos essa ação por coração, ou seja, a coragem dentro de nós mesmos. Essa obra mítica, né, o Bhagavad Gita, ela traz fundamentos para muitas coisas. Né? Ela fala mesmo sobre a jornada da alma humana e representa isso de fato com esses personagens chamados Kuravas, que é como as nossas tendências mais materiais, mais carnais, versus os Pandavas, seriam nossas virtudes, nossa parte mais nobre. E aí existe um personagem central, que é o Arjuna, o herói dessa história, né? Tá sendo acompanhado pelo seu mestre Krishna. E a primeira coisa que o Arjuna faz quando se depara com o exército dos Kauravas, que são metaforicamente representações dos nossos instintos, nossas paixões, aquelas partes que querem nos governar e muitas vezes querem controlar nossa vida, né? E não deixam de ser fonte causadora de muitos medos também. E o Arjuna parece que no primeiro momento tem um tipo de medo, né? Ele não quer ter que enfrentar essas sombras. Ele desiste, se ajoelha e diz que não quer ir à luta. E nesse momento vem, né, esse seu mestre e vai lhe dizer a importância da luta. Né? Claro que tudo isso diz respeito à luta interior, à guerra interior. E uma coisa que Arjuna aprende com o seu mestre é que ele deveria combater. Né? Não porque ele gosta ou porque ele não gosta, e não por gosto pessoal, mas por dever moral. Ou seja, que ir à luta ou enfrentar nossas debilidades, a coragem, né,
ela é passar por cima, né, de dores ou de prazeres, do que eu gosto ou que eu não gosto, mas encontrar aquilo que eu devo. E o que eu devo, eu mesmo sei o que eu devo. Basta olhar para dentro, refletir um pouco. Nós vamos saber encontrar o que devemos fazer. É difícil, às vezes, a gente assimilar isso ou aceitar isso. Às vezes, fingimos que não queremos ver o que devemos fazer. Mas nesse conto, né, ou nesse mito, melhor dizendo, Arjuna deve ser o governante da cidade, a cidade de Hastinapura. Ele é da linhagem dos reis. Ele precisa governar a cidade. Isso é o mais justo, né? É o mais correto. E ele sabe muito bem disso, mas por um momento desiste. Né? E quando vem esse alento, que metaforicamente podemos dizer que é a voz do nosso coração, ou a voz do silêncio, esse guia interno que todos temos, ele nos indica o caminho. Agora, tal como Arjuna, precisamos ir à frente, ir à luta, ir ao combate, né? E passar por esses desafios e conquistar a nós mesmos. Né? No final das contas, coragem é um pouco de conquista de si mesmo. Não vamos eliminar as nossas sombras, mas podemos conviver com elas, sem que elas nos governem. Podemos colocá-las no seu devido lugar. E por isso que muitas mitologias relacionadas ao herói, inclusive já falamos por aqui, tanto em nosso canal no YouTube como em nossos podcasts sobre o herói e suas mitologias, mas por isso que muitas delas, Rafael, nos falam dessa necessidade do herói ser, antes de mais nada, corajoso, porque ele vai precisar, eh, acreditar nos seus ideais e ir trabalhar, se esforçar para vivê-los, né. Com certeza, e tem uma oportunidade, todos os dias podemos ser heróis cotidianos, ou seja, podemos provar para nós mesmos, podemos fazer esse exercício de vida, de que é possível viver com valores internos, e que o que está fora não é capaz de nos destituir disso. Se mantivermos convicções, tivermos clareza. E por isso a filosofia é tão importante, né? Porque ela justamente, ao nos trazer as reflexões de quem somos e para onde vamos, nos dá um pouco de clareza para sustentarmos ao longo da vida que tem tantos problemas, né? Todos temos dificuldades. Mas se para além do difícil, para além da dificuldade, exercitarmos um pouco desse justo meio, essa temperança que dizia Aristóteles, podemos ir, quem sabe, chegar próximo cada vez mais dessas virtudes. Da coragem, por exemplo. E não abrir mão daquilo que para nós é precioso, no mais alto sentido e concepção que podemos ter, não abrir mão disso por causas que depois a gente vai se arrepender, né? Por algum medo e que a gente não quis enfrentar, né? Algum trauma que se gerou de uma situação que a gente não quis encarar. Veja, na antiguidade existiam momentos em que havia uma hora, né? Um espaço dedicado, um momento e uma hora, um lugar dedicado ao jovem se defrontar com ele mesmo. Né? Em cada situação, em cada lugar, havia uma forma de se fazer isso. E não deixa de ser uma maneira de iniciação, ou seja, de enfrentar o medo, por exemplo, da morte, e passar dessa experiência mais maduro. Né? Isso, em algumas tradições ou culturas indígenas, o jovem, para se tornar adulto, precisava enfrentar a morte. Precisava passar por provações duríssimas. O interessante é que passavam por isso e é como se tivesse despertado neles uma nova vida. Aí sim se dividia, após essas provas, se dividia, né, o adulto das crianças. Porque foi colocado, né, numa situação em que foi necessário enfrentar, né, esse medo de frente, olhando para ele nos olhos. Né? Isso já não é próprio da nossa cultura, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa olhar para o medo nos seus olhos e ir junto com ele, de mãos dadas ao medo. Né? Conviver com ele da maneira mais harmônica possível. Lembrando do mito, a deusa Harmonia, filha de Ares e Afrodite, é irmã de Phobos, o medo.
e a única capaz de distinguir os gêmeos Phobos e Deimos, o medo e o pânico, o pavor. É a harmonia quem consegue distinguir essas duas coisas. Uma pessoa em pânico não consegue enfrentar o medo da morte, não consegue enfrentar qualquer outro medo, se paralisa. Mas através desse justo meio, desse equilíbrio, dessa busca de temperança, de discernimento, nós podemos equilibrar essas forças dentro de nós e triunfarmos sobre nós mesmos. Bem, Rafael, chegamos então ao final do nosso podcast. Queria deixar esse espaço, portanto, para você fazer as suas conclusões. Penso que nós vivemos em um momento que o medo tem se alastrado, talvez de uma maneira muito veloz. A pandemia, não só a pandemia, mas todas as incertezas que estão à nossa volta, econômicas, políticas, sociais, de todos os tipos, têm trazido ao ser humano e de qualquer parte do mundo a insegurança. E frente a essas incertezas, se pudermos, através da filosofia, cultivarmos um pouco das dos nossos valores mais sólidos, das nossas convicções mais verdadeiras, eu penso que ter um pouco de clareza de princípios e fins, parafraseando um pouco o professor Jorge de Olivaga, eu penso que tendo clareza de nossos princípios e fins, nós podemos caminhar no mundo, seja com pandemia ou sem pandemia, com dificuldades ou sem dificuldades, porque nada do que está de fora poderá abalar isso que encontramos dentro. O ser humano tem dentro de si, provavelmente, as respostas de todas as suas angústias e anseios também. Agora, precisamos encontrar isso. E nada melhor do que começarmos a refletir sobre essas coisas, enfrentarmos a nós mesmos, nos desnudarmos, tirarmos as máscaras frente ao nosso próprio espelho interior e irmos de encontro a esta vitória, né? Este sentimento de vitória cotidiana, que é sermos melhores cada vez mais. É para isso que a Nova Acrópole, inclusive, fomenta a filosofia, para que o ser humano possa ser melhor continuamente, possa encontrar uma via de ser mais feliz. E assim, quem sabe, podemos construir um mundo também melhor, novo e melhor. Quero então te agradecer, Rafael, por nos falar sobre essa virtude da coragem para enfrentar o medo, seja o medo de onde venha, né? Seja sempre muito bem-vindo, Rafael, e até a próxima. Obrigado, Pedro. Até lá. Bem, para aqueles que quiserem conhecer a programação completa do curso de Filosofia à Maneira Clássica, podem acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Também estamos no Instagram e no Twitter e você pode nos contactar pelo e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Sinfonia número 6, Finale.